Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Os 3 jogos foram 3 empates. 2-0 contra o Atlético Mineiro e Vitória em casa. E depois 1-1 contra o Grêmio, fora de casa, esse sim. Por isso o Corinthians está na 10ª colocação. E vai pegar o Bragantino, que nesse momento aqui, enquanto o Bahia está jogando, está na 4ª posição, está no G4, tem 23 pontos, o Corinthians tem só 16. O campeonato do Bragantino é muito melhor do que o do Corinthians. Mas o Corinthians, imagino eu, tem um time melhor do que o do Bragantino, mas isso não se verifica na tabela e nem no desempenho que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, pelo menos antes da pausa, né? Agora vira um outro campeonato, porque as coisas se alteram, né? Tem janelas, tem troca de comandos técnicos aí, tem muita coisa acontecendo e tem ainda para acontecer e tem muito campeonato ainda, também é bom que se diga. E o Dorival ainda está naquela margem de erro, naquele crédito, né? Que a gente imagina que o Dorival possa encontrar um time, possa desenvolver melhor, explorar melhor tecnicamente esse time, e isso ainda não aconteceu. Repito, o Dorival tem crédito, e até esse período de pausa aí, com 2 semanas de férias, mais 2 semanas de treinamento, o que a gente espera? Só que eu já vi algumas atuações de algumas equipes que a pausa ela não representou nenhum tipo de melhora. O Inter, por exemplo, o São Paulo, foram times que eu imaginei que durante a pausa pudessem ter uma melhora em termos de treinamento e tal, ajuste de time, e isso não aconteceu na volta. Então, será que o Corinthians vai acontecer? É a nossa expectativa, né? O time ainda tem alguns desfalques, né? O André Ramalho e o Breno Bidon estão suspensos, então o Dorival naturalmente vai ter que mexer no time, e o Yuri Alberto segue de fora. Mas o Yuri, ele vem se recuperando, e nada diferente daquilo que a gente já tinha falado, né? É que dessa vez a gente teve a declaração do André Jorge, o preparador físico, revelando toda a tecnologia desenvolvida, né, para que o Yuri tivesse o processo acelerado, mas também contando com o comprometimento do atleta, que é algo que a gente já tinha conversado aqui, a genética dele, né, a maneira como ele responde às lesões que ele tem. Já estão completando aí 50 dias da lesão que ele teve na coluna vertebral. Não é uma lesão tão simples assim, mas o Yuri realmente ele é diferenciado, ele é acima da média nesse sentido. É por isso que ele vai voltar muito antes do prazo. E aí o preparador confirmou: olha, ele não vai estar à disposição com a gente nesse domingo, mas em breve ele vai estar de volta. Ele ainda não trabalhou com bola com os companheiros, então ele está no processo de transição física, que é aquele último estágio, né, antes do trabalho com bola, para ser entregue à comissão técnica. Ele não jogando nesse domingo, também acho que ele não joga no meio da semana que vem. Eu acho que na semana que vem o Yuri começa a trabalhar com bola. E aí, se tudo der certo, provavelmente no final de semana que vem, que vai ser o jogo contra vamos lá, meio da semana o Corinthians tem o Ceará na quarta-feira, e no final de semana Majestoso. Aí a gente já tá falando do dia 19, já no sábado, 9 da noite, contra o São Paulo no Morumbi. Cara, eu seria otimista de imaginar que o Yuri possa estar à disposição nesse jogo, pelo menos no banco de reservas. Por tudo que tem se dito a respeito dele, pela maneira como ele trabalha, e dentro de um processo natural de que semana que vem ele começa a trabalhar com bola, acho que eu contaria sim com o Yuri no banco diante do São Paulo. Vamos lá. Importante ele estar à disposição aí nos derbys, né? Pela Copa do Brasil, final de julho, início de agosto, e na sequência, né? Na sequência da temporada. Agora é curioso, na ausência do Yuri, o outro centroavante que o Corinthians tem no elenco é o Héctor Hernandes, o espanhol. E pelas informações, ele não tem correspondido tanto nos treinamentos, bom, nem nos jogos, né? E com isso acabou perdendo um pouco de espaço. Talvez por isso a gente tenha visto notícias aí relacionadas ao Carlos Vinícius, né? Porque inicialmente o Corinthians busca um jogador de lado de campo, de beirada, de velocidade, 1 contra 1, aquele jogador que não tem hoje no elenco, a não ser o Kaique. O Thales Magno não é necessariamente esse cara. Ele é mais um segundo atacante. Tem o drible e tal, mas também a fase técnica dele também não é lá das melhores. E velocista ele não é. Então esse jogador do escape, do contra-ataque, o Corinthians está buscando. Chegou a negociar com o Biel aí, mas desistiu. E o Carlos Vinícius, ele é um cara mais de área.
tem mobilidade, né? Se desloca e tal, não é um cara muito posicionado, mas tá livre no mercado aí desde que saiu do Fulham. Mas o Corinthians ainda está no compasso de espera, porque não é necessariamente essa a prioridade. Só que me dá a entender que realmente sai o Pedro Raul, que realmente não deu certo, e o Héctor Hernandes não dá conta. Na ausência do Yuri, o Corinthians busca ainda um 9 para poder fazer uma sombra ali e ter, quando o Yuri não puder jogar, por convocação, suspensão ou até mesmo por lesão. Então, na ausência do Yuri, o Héctor Hernandes daqui a pouco seria um natural substituto, mas não é, né, gente? Ele não conseguiu corresponder e com isso o Romero e o Memphis devem fazer a dupla de ataque. Dupla de ataque, porque o restante do time, a gente tem uma ideia de que o Maicon, por exemplo, abre o meio-campo, é um jogador da confiança do Dorival. O Dorival tem insistido nele ali naquela função, acho que quer recuperar esse jogador. José Martínez, o Breno Bidon acho que jogaria, então, mas o Carrilho a gente sabe que é titular, né? E o Carrilho tá jogando menos do que jogava com o Ramon. Não sei exatamente porquê, muitas vezes ele joga fora de função, né? Joga um pouco mais aberto pelo lado, né? E o Carrilho por dentro foi o grande jogador do primeiro semestre do Corinthians, né? E eu falei para vocês, calma que a gente tem que ter cautela com isso, porque o jogador vem para o Brasil, por exemplo, na segunda-feira e nem vai desembarcar em São Paulo. Ele só ia desembarcar em São Paulo se evoluísse alguma coisa com o Corinthians durante a semana. Mas nada evoluiu. O Corinthians não procurou mais o Carlos Vinícius e a negociação ficou do jeito que estava, né? O Corinthians recebeu ali a proposta que tinha em mãos, o Carlos Vinícius querendo receber 900 mil por mês, mais ali alguns gatilhos. Eu fui conversar com uma pessoa hoje, e duas, né? Uma fora do Corinthians, depois fui conversar com uma dentro que me confirmou mais ou menos uma ideologia hoje. O Corinthians vai esperar o jogo de domingo, principalmente para saber se vai contratar um centroavante. Porque a função de centroavante não é prioridade no Corinthians. Prioridade é um meio-campista, né? Prioridade é um jogador de beirada de campo. Esse jogador é prioridade. Já o centroavante, não. Então, o jogo de domingo pode definir reforços no Corinthians, principalmente no quesito centroavante. Se o ataque resolver, e digo mais, né? E aí fica mais por minha conta. Eu acho que se o ataque resolver no domingão o ataque brilha, os caras vão realmente tirar o pé do acelerador, já que não estão pisando muito em relação a contratar um atacante. Primeiro, a gente está caminhando aí para o meio de julho. Dia 9 de agosto tem eleição dos associados no Corinthians. Tem eleição lá dos associados. E ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos supor que o Osmar Stabile contrate um jogador para o Corinthians agora, né? E aí como é que fica? Aí entra um outro presidente depois do dia 9, porque ninguém sabe se é o Stabile que vai permanecer. Depois do dia 9 não, né? Porque ainda vão ser marcadas as eleições do Conselho. E ainda existe a possibilidade do Augusto voltar. Porque uma coisa está ligada na outra. Você vê, eu estou falando de reforços, jogo de domingo, agora já estou em política, porque uma coisa está ligada à outra, não tem jeito. Então, por exemplo, essa informação que vazou do Andrés favorece o Augusto com os associados. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Andrés usou o cartão corporativo do clube, já pagou, né? Já pagou, foram mais de 15 mil reais. O Andrés pagou hoje, quitou a dívida, mas ele usou lá atrás e agora vai pagar por isso. E vou te falar, quem não acredita no afastamento dele, enfim, eu acho que pode acontecer. Só que, esse fato aqui do Andrés vai pesar a favor do Augusto. Então, eu não duvido nada o Augusto não voltar, né? Salve, fiel corintiano, e finalmente, né, chegou a hora de matar a saudade aí vendo o Corinthians jogar, né, gente? Hoje tem Timão contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, né? Timão, enfim, né?
tem aí esse jogo como parâmetro para decidir a necessidade ou não de reforços, tá? Então, de certa forma, se o Timão perder, isso significa enfim, a diretoria é obrigada a trazer reforços, né? Mas vamos torcer para que o Timão vença, né? Por causa dos pontos aí e para não passar sufoco novamente, né? Enfim, vamos cantar muito aí pro Timão ganhar, né? Vai, Corinthians aí. Para mim, 2-0 Corinthians.